Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, a nossa sociedade não constrói um país desenvolvido porque vota por influência moral e religiosa. Esse é o nosso tema de hoje. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube, que você se inscreva se ainda não for inscrito, como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos produzidos no canal e compartilhe como um mecanismo de conscientização popular. É isso mesmo, gente. Infelizmente, a nossa sociedade vota por influência moral e religiosa. Não há nenhum problema em você ter uma formação moral embebida de influência religiosa. Não há problema algum, acho que todas as pessoas no mundo inteiro sofrem influência moral religiosa nas suas atitudes, sejam elas religiosas ou não, tá? A moral religiosa, ela penetra nos costumes da cultura de um povo e atinge não somente aqueles que são filiados a uma religião. Aqueles que também se dizem ateus ou agnósticos ou que não seguem uma religiosidade também são atingidos por práticas culturais incutidas de valores morais religiosos que fazem parte da realidade mental daquele país no qual o indivíduo vive. Isso aí é normal. O problema é vincular essa cultura moral religiosa à decisão do voto, né? Ao momento em que o indivíduo vai escolher um representante ou para lhe governar ou para legislar em sua causa. Esse é o grande problema, né? Infelizmente, nós vivemos uma atmosfera de protofascismo, né? O que nós chamamos de fascismo contemporâneo, né? O conceito de fascismo social, tão bem desenvolvido pelo pensador português Boaventura de Sousa Santos, um fascismo que não é mais singular como aquele de outrora, né, de Mussolini, que era um fascismo que estava vinculado à ideia de superioridade histórico-estatal. Não, o fascismo de hoje é um fascismo de natureza plural. Ele se espalha, né, em várias vertentes, em vários setores da nossa sociedade. Ele é um fascismo ao mesmo tempo econômico, de ricos contra pobres, é um fascismo político entre aqueles que usam os pobres como membros de um curral eleitoral, que inclusive é a nossa temática central de hoje, né? É um fascismo religioso com a perseguição de religiões que são consideradas minoritárias do ponto de vista de influência cultural, né? É um fascismo mental que introjeta a cultura fratricida do ódio na mente da maioria das pessoas, principalmente as mais alienadas, né? É um fascismo de natureza geográfica, com uma segregação socioespacial que separa privilegiados de marginalizados sociais. Enfim, é um fascismo que se desenvolve em várias vertentes. E, em especial, esse fascismo político do qual eu citei está muito vinculado à ideia do voto de cabresto contemporâneo. Porque o voto de cabresto lá atrás era vinculado apenas à figura do coronel. Hoje, os grandes coronéis são as lideranças comunitárias e religiosas. E uma está vinculada diretamente à outra. E elas formam verdadeiros currais eleitorais. E essas pessoas hoje, elas são partícipes de um sistema de voto de cabresto, onde são persuadidas a votar por influência moral e religiosa, sem saber da postura ética do indivíduo, sem saber das propostas do indivíduo. E quando existem essas propostas, elas estão viciadas de retóricas vinculadas à questão do cidadão de bem, daquele que governa sob a ação de Deus, daquele que defende valores morais contra todo esse relativismo que desvirtua as mentes de nossas crianças, nossos jovens, né? De uma cultura vinculada à baixeza moral, ou seja, é todo um discurso moralista, conservador e reacionário, certo? E as pessoas que, em sua maioria, estão influenciadas por esse discurso, são pessoas que frequentam a religião, em especial o cristianismo, né? E a grande maioria delas, vamos falar a verdade, pentecostais. Não que todas sejam, mas existe uma íntima ligação entre o poder da liderança comunitária, dos líderes religiosos daquela comunidade, influenciando a cabeça das suas ovelhas,
dos seus seguidores e fazendo com que elas votem em candidatos em período eleitoral que não tenham uma agenda propositiva que sirva para o desenvolvimento do país, que não estejam diretamente relacionados a ideias inteligentes para o seu município, o seu estado. Não, são retóricas simplistas, né? São discursos de imposição moral, e através dos cargos públicos, esses candidatos, uma vez eleitos, estariam defendendo não uma agenda propositiva inteligente para resolver a educação, a saúde, a moradia, a segurança pública. Estariam defendendo uma agenda que estaria comprometida, em primeiro lugar, com os valores religiosos. No caso da nossa cultura, com os valores cristãos. Em detrimento de coisas mais importantes, como, né, a questão da promoção da cultura, né, da reestruturação do sistema educacional, do melhor atendimento nos hospitais na área da saúde, da política de saúde da família, de saneamento básico, a política ambiental, enfim. Ao invés de ter uma agenda propositiva, tá, esses líderes têm uma agenda imbuída e viciada de moralismos. Esse é um problema sério. E o problema que está diretamente relacionado em paralelo. A nossa sociedade só se preocupa com a democracia representativa, que é aquele momento, né, da conjuntura eleitoral onde você deposita o voto para escolher os seus representantes. Infelizmente, a nossa sociedade não está intimamente relacionada ao conceito de democracia participativa, que é a democracia do dia a dia, do abaixo-assinado, da denúncia de uma rua que não tenha luz, da denúncia de uma calçada que está esburacada, né? Da denúncia de um servidor público que recebe propina. A nossa sociedade, ela não exerce a democracia diuturnamente. A nossa sociedade não está acostumada com o que nós chamamos de conceito sociológico da democracia do dia a dia, da democracia que procura fiscalizar os agentes públicos e privados, e não uma democracia que se restringe ao momento do voto. Então nós temos que incutir na nossa sociedade, para começar nesse processo de desconstrução dos currais eleitorais, primeiro, que ela não deve votar por influência moral e religiosa. Ela deve votar por agendas propositivas de interesses de classe. Tá? Até porque a nossa sociedade, em sua maioria, alienada e acrítica, desprovida de senso questionador, ela não está preparada para uma agenda identitária. Aqueles que fazem parte de uma elite intelectual, esses sim podem defender uma agenda identitária, porque já estão preparados intelectualmente para isso. Já sabem o que representa a defesa do feminismo, né? Contra o racismo, né? Os valores que envolvem a xenofobia, né? A agenda em favor das minorias. Ou seja, aquele que já está qualificado para a agenda identitária deve sim votar por influência ideológica. Mas aquele que está sendo alienado pela moral religiosa, esse ainda não tem capacidade nem maturidade para votar por uma agenda identitária. E deve sim votar por uma agenda classista. Ou seja, uma agenda que, em primeiro lugar, defenda a sua condição de membro de uma classe trabalhadora, de membro de alguém que é marginalizado e segregado pela sociedade. Então é nesse sentido que o indivíduo deve votar. Deve votar por uma agenda que defenda os interesses dos mais pobres. Uma agenda que defenda uma legislação tributária, trabalhista, que esteja em consonância com medidas que possam favorecer aqueles que são excluídos e dominados por uma classe dominante. É nesse sentido que nós temos que trabalhar. E para conscientizar essas pessoas, nós temos que, nessa luta, né, que nós travamos no dia a dia, primeiro, conscientizar essas pessoas que a maioria desses candidatos que vêm imbuídos de um discurso de defesa do cidadão do bem e de uma moral religiosa, na verdade, são canalhas que se aproveitam de um aspecto da irascibilidade humana, né, da emoção, né, vinculada à questão religiosa, para fazer com que o indivíduo vote nele. Não, você não tem que votar no indivíduo porque ele é pastor, porque ele é padre, porque ele é pai de santo, certo? Você não tem que votar no indivíduo por causa disso. Você deve votar no indivíduo que defenda os interesses da sua classe em primeiro lugar. Depois que você se conscientizar, se escolarizar, tiver passado por um processo de instrução, tiver se politizado, aí sim você vai ter capacidade de votar por uma agenda identitária. Por enquanto, se preocupe em votar numa agenda que defenda a sua classe, porque se continuar nessa toada, você vai perder o pouco que ainda lhe resta de leis
que o protegem. Tá ok, gente? Um abraço a todos. É um ato de utilidade pública compartilhar este vídeo. Muito obrigado.